Graça e paz, meus irmãos. Estamos chegando com mais uma mensagem da Palavra de Deus para você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, e para você que nos assiste também através do nosso perfil no nosso Facebook, Explosão da Rede Gospel. Estamos ao vivo também, nossa plataforma Explosão da Rede TV.agoranaweb.com.br. O assunto já está passando aqui. 4 coisas que podem estar te impedindo da liberdade em Cristo. Esse vai ser o nosso assunto. Está falando sobre liberdade, libertação. Texto, João 8, 32 até o 36. Diz assim o texto das Escrituras. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho o libertar, vocês de fato serão livres. E também titular essa mensagem, né? Como se você de fato já é livre. Tem certeza disso? Bom, nesse texto das Escrituras, eu vou falar de 4 coisas que podem estar te impedindo da liberdade em Cristo Jesus. Nesse versículo 32 até o 36, que está dentro de um contexto bíblico, fala de liberdade. Liberdade e verdade. A liberdade dos filhos de Deus. As principais ideias que nós encontramos aqui, fazendo uma introdução, são a liberdade e a verdade. Liberdade como o fim a atingir, e verdade eterna, como a maneira pela qual atingir. Quer dizer, você atinge essa liberdade com a verdade. Verdade com o fim a atingir o seu alvo, sua meta. Como você vai atingir essa meta? Como você vai atingir esse alvo? Através da verdade, a verdade eterna, a maneira pela qual você vai atingir. Bom, liberdade é uma palavra muito usada e abusada também, né? A ideia. Esquece que não pode ser criado por qualquer ser absoluta liberdade. Dentro do círculo das coisas, dentro do círculo das coisas criadas, a liberdade é mais ou menos condicionado no material de outras esferas. Então, dentro do círculo das coisas criadas, a liberdade é mais ou menos condicionada ao material e de outras esferas. Mesmo no campo social e político, a liberdade é limitada. Inclusive, no Brasil, agora nós estamos tendo muitas liberdades sendo limitadas, né? Alguns estão tendo censura. Então, o tipo de liberdade ou licença reivindicada pelos socialistas ou anarquistas não é liberdade. Não há senão aquele que é absolutamente livre em Deus. E ele é assim porque ele é absolutamente perfeito, nosso Deus.
mesmo quando é dito que ele não pode mentir, que o pecado não pode habitar com ele, ele é mais livre. Pois o pecado é escravidão, escraviza a pessoa. Então, a vontade e a ação do Eterno são a expressão do seu ser perfeito. E para todos os seres criados, a verdadeira liberdade ela consiste em sua vida espontaneamente de acordo com as leis do seu ser. E dentro dessas limitações, a liberdade humana é glorioso, inspirador. A liberdade política, religiosa, social, individual são tudo em seu lugar e medida mais digna. Mas a verdadeira liberdade em todas essas esferas pode vir de uma forma somente, com a verdade, ou seja, por meio de Cristo. Já entrando nessas 4 coisas que podem estar impedindo a tua liberdade, a primeira delas é a liberdade espiritual vem através da verdade. Primeiro ponto que a gente vai então, primeiro tópico desse texto bíblico, que Jesus está tratando com os judeus que se diziam descendentes de Abraão, que eram livres, mas que espiritualmente eram presos. Então, a liberdade espiritual, ela vem através da verdade, e essa verdade é Cristo. Em primeiro lugar, é a liberdade neste domínio para que o Salvador se refere aqui. Liberdade aqui significa a liberdade universal. Se a alma é escravizada, o homem é escravizado. O segundo ponto, para esta verdade, o Redentor, ele apontou os judeus que creram nele. E qual foi a causa da condição degradada de Israel naquela época? Não seria que muito deles havia rejeitado a revelação de Deus e em seus aspectos espirituais superiores, enquanto outros que ainda receberam isso tornou a anular através de suas tradições? Eles fizeram o seu direito de um sistema de controle da vida exterior e não um meio de esclarecedor e refrigerar a alma. Esse não era o tipo de liberdade que os judeus almejavam. Eles imaginavam que, como a semente de Abraão já possuiu, o poder romano deixou a sua liberdade eclesiástica praticamente intacta. E nas coisas espirituais, se gabavam de que nunca foram escravos. Nunca fomos escravos. Eles falaram no versículo 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então, o poder romano deixou a sua liberdade eclesiástica praticamente intacta. Eles eram escravos de Roma. Nas coisas espirituais, eles se gabavam, né? E que nunca foram escravos. Liberdade de Roma, de todos os inimigos externos, era o que eles procuravam. Terceiro ponto nesse primeiro tópico da liberdade espiritual, o nosso Senhor, no entanto, foi para a raiz da escravidão de toda a humanidade, da servidão de toda a humanidade, como dos judeus, quando disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete, que pratica, que faz o pecado, é servo do pecado.
E ele levou aqueles homens superiores, Nicodemos, eles não eram apenas para tornar-se seus discípulos, mas a sua crença nele deve levá-los a continuar em sua palavra, para vir à luz da verdade, de modo que pela sua raça, eles podem ver aí que estavam mal e ser entregue a partir dele. Quarto ponto aqui na liberdade espiritual, e o que está na base da liberdade espiritual repousa sobre o que parece à primeira vista um ponto de lado de liberdade, pois implica rendendo-se das nossas vontades a Deus para fazer a sua vontade. Ou seja, nossas vontades são nossos para torná-los tuas, Senhor. Na realidade, essa é a nossa verdadeira liberdade. Só assim será o coração e a vida em harmonia com o propósito de nossa criação. O eterno propósito daquele que nos formou para a sua glória. Porque a nossa vida precisa de liberdade para se mover na direção de seu ser, de acordo com as leis divinas do seu ser. Um quinto ponto aqui, na liberdade espiritual. A verdade torna os homens livres espiritualmente. Isso implica uma disposição, estar disposto à rejeição do pecado. Uma viragem, dispostos a Deus, disposição para Deus. E pela verdade, percebemos que somente aqueles que procuram os seus preceitos verdadeiramente vão andar em liberdade. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. Vai dizer assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Marca aí. Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, pela verdade, percebemos que somente aqueles que procuram os seus preceitos verdadeiramente andarão em liberdade. Para que você ande numa liberdade espiritual, procure os preceitos de Deus, procure a palavra de Deus. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos, tenho buscado a tua palavra. Para que você ande com a verdadeira liberdade, busque a palavra de Deus. Busque ouvir essa palavra de Cristo. Então, essa é a primeira coisa que pode estar te impedindo de você ter uma liberdade completa, a liberdade espiritual. O segundo tópico neste texto da palavra de Deus, depois da liberdade espiritual, que a gente precisa ser livre na nossa alma. O segundo tópico é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela vem através da verdade. Em primeiro lugar, não existe maior escravidão como existiu o tradicionalismo farisaico. Os expoentes da lei judaica no tempo de Nosso Senhor carregavam os homens com um fardo. Sei lá, Mateus 23, 4, Lucas 11, 46. Vou passar aqui para vocês, né, que estão me ouvindo, saber do que a gente está tratando aqui. Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eu poderia chamar essa mensagem aqui também o Evangelho dos Fariseus.
E Lucas 11:46, uma outra oportunidade eu quero falar. Mateus 23 e falar sobre o evangelho dos fariseus. Lucas 11:46. O texto diz assim: quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Era um formalismo farisaico que escravizou a alma e esmagou a verdadeira vida religiosa. Graças a Deus, essa liberdade espiritual, hoje, a gente vai encontrando através da verdade do conhecimento da palavra de Deus. E há muito tempos atrás, essas coisas que eu estou falando aqui foram colocadas sobre nós também, no início da nossa fé cristã, lá há 30 anos atrás. Foram colocados julgos, regras sobre nós, peso e coisas que eles não ajudavam, não mexiam, como diz o texto aqui. Eram os peritos, os líderes, peritos na lei. Disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmo não levantam nenhum dedo para ajudar. As coisas, né? Quando no nosso tempo a gente se convertia, não podia assistir a televisão, era pecado. Conversar com as pessoas que não eram da igreja era pecado, né? Usar bermuda era pecado. Era um monte de coisa. Formalismo farisaico. Só, tipo, houve uma mudança, né, daquele tempo, que faz 2000 anos atrás. Agora existe outros formalismo. Outro formalismo farisaico que escraviza a alma e esmagam a verdadeira vida religiosa. E quando Cristo veio e proclamou a espiritualidade da lei, o povo ficou atônito. E quando a gente faz essa mesma coisa, o povo fica atônito. Isso é uma nova doutrina? É uma coisa nova? Mas quando Cristo veio, proclamou a espiritualidade da lei, o povo ficou atônito. Um novo mundo foi revelado a eles. Em segundo lugar, aqui novamente ele ressaltou que foi por continuidade em sua vida, revelando a palavra que eles devem ser feitos gratuitamente. Revelando a palavra que deve ser feito gratuitamente. Por seu ensino, a lei fundamental do amor foi proclamada e a verdadeira natureza da religião e do culto conhecido. Por seu ensino, a lei fundamental do amor foi proclamada e a verdadeira natureza da religião e do culto foi conhecida. Terceiro ponto aqui, nessa liberdade religiosa, que a gente precisa ser liberto nessa, precisamos de libertação nessa área. Só continuando nas palavras de Cristo podemos escapar da escravidão do erro em nossa vida religiosa. A reforma foi um dos exemplos notáveis deste. Foi um retorno à verdadeira fonte de autoridade em assuntos religiosos da palavra de Deus. A igreja não reformada foi para muitos uma casa-prisão da vida espiritual e intelectual. Era a palavra de Cristo que trouxe luz e que dá liberdade. Então, a divulgação no exterior da palavra por Wycliffe, Lutero, Tyndale, trouxe o alvorecer do dia da liberdade religiosa. Quarto ponto nesse tópico aqui da liberdade, da libertação, da liberdade religiosa. O papado, ele visa suprimir a verdade. Como? Ao desencorajar a circulação da Bíblia. Mas não é influência do racionalismo destrutiva, crítica
ainda mais perigoso porque procura quebrar o nosso padrão de verdade. Então, o papado, ele visa suprimir a verdade ou desencorajar a circulação da Bíblia, a leitura da Bíblia. Mas não é a influência do racionalismo e destrutiva crítica ainda mais perigoso? Essa influência do racionalismo, essa destrutiva crítica ainda mais perigoso, porque procura quebrar o nosso padrão de verdade. Agora, como antigamente, Cristo diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Para você permanecer, você tem que continuar na palavra. Você tem que continuar recebendo essa palavra, ouvindo essa palavra, lendo essa palavra, meditando nessa palavra, praticando essa palavra, obedecendo essa palavra. Se vós permanecerdes, continuardes a receber a minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e serão livres da tradição religiosa. A liberdade religiosa vem através da verdade de Jesus Cristo. Conheci a pessoa de Jesus. E isso pode muitas vezes impedir as pessoas de ter uma liberdade completa. A prisão na religião, tradicionalismo. Hoje existem muitas pessoas presas a isso também, da mesma forma como eram presos nesse tempo aqui com os fariseus. Hoje tem muitas igrejas que jogam essas coisas sobre a vida das pessoas. Fardos, regras, né? E eles mesmos não podem carregar. Não ajudam, né? Colocam sobre as pessoas e não ajudam as pessoas. Fardos. Evangelho de fariseus. E muitas pessoas são presas à religião, presas à tradição. E valorizam mais a tradição, mais a religião do que a palavra de Deus. Precisam dessa libertação. Então, essa é a segunda libertação que você precisa. A primeira é a liberdade espiritual. A segunda é a liberdade da religião. A liberdade religiosa que vem através da verdade que é Cristo. A terceira liberdade que você precisa ser totalmente livre é a liberdade política que reposa sobre você. A liberdade política é muito importante também. Veja que no tempo ali que a gente vai entrar aqui, o tempo de quando Cristo estava na Terra, não havia uma liberdade política. Israel era escravo, tinha que pagar impostos para Roma. Então, em primeiro lugar, nessa liberdade política, muitos políticos populares, eles parecem abrigar a ideia de que a liberdade política será construída na chicane, falsidade ideológica. A palavra político veio em muitos lugares do mundo a ser sinônimo de inconstância. Uma mentira política é, evidentemente, por muitos considerado como venal. O segundo ponto que na liberdade, que você precisa ter essa liberdade de Cristo, somente a verdade vai te libertar dessa questão política, liberdade política. O segundo ponto que vai ser encontrada no longo prazo, que esses povos e governos serão mais livres e estáveis, que se baseiam na justiça, que é o fundamento do reino espiritual de Cristo. A verdadeira liberdade será alcançada quando os reinos do mundo se tornarem o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto
nessa questão da libertação da política, quando a ação política não é governada por justiça, quando o partido, e não a nível nacional, bem-estar tem como objetivo, quando ganhar festa, né, termina a classe, é incitado contra a classe, e subornos são semeados de transmissão para obter apoio, então a liberdade política morre. Não são pessoas mal governados. Não são pessoas mal governados em nome da liberdade? O uso do suborno, que para ganhar incitam classe contra classe. Não são pessoas mal governadas em nome da liberdade? O que as nações precisam? Como os indivíduos, como indivíduo, é a primeira verdadeira liberdade espiritual e religiosa. O que as nações precisam é isso. Como indivíduos, como os indivíduos, é a primeira verdade, a verdadeira liberdade espiritual e religiosa e também política. Precisamos ser libertos nisso. E Cristo veio para trazer essa liberdade através da verdade. Uma quarta liberdade que nós precisamos, o quarto tópico, é a liberdade social e individual. São criados no mesmo fundamento. Primeiro, esquemas de fraternidade e igualdade jamais será vã e visionário, a menos baseado na vida eterna. Como trocaria disputas e contendas sociais, passarão-se todos os que professam ser cristãos seguindo o ensinamento do apóstolo Paulo. Gálatas 5, versículo 13 e 14 diz: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não use da liberdade para fazer mal ao seu próximo. Então, nesse quarto tópico, falando de liberdade social individual, são criados no mesmo fundamento. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não use da liberdade para fazer mal ao seu próximo. O segundo ponto nessa liberdade social individual é necessário para curar os nossos males sociais é continuar nas palavras de Cristo. E como seus discípulos, para se tornar livre por meio da verdade. É necessário para curar os nossos males da sociedade é continuar nas palavras de Cristo. Como seus discípulos, para se tornar livre por meio da verdade. Terceiro ponto aqui, que a cura de muitas das nossas doenças sociais, da nossa sociedade, é retardada pela falta de uma verdadeira unidade entre os professos seguidores de Cristo. As contendas, divisões da igreja, seitas, competições, rivalidades são a causa da continuação de muitos de nossos males sociais. Um quarto ponto aqui, para que a nossa sociedade seja livre, que é necessário, é para voltar ao ensinamento e ao exemplo de nosso Senhor. Todas essas divisões, dissensões, contenda, mostrar quem somos, em certa medida. Todas essas divisões, dissensões mostram aí que somos, em certa medida. O todo verdadeiro discípulo de Cristo deve procurar atingir essa liberdade com a verdade. Todo verdadeiro discípulo de Cristo deve procurar atingir essa liberdade com a verdade. Escravidão do erro. Em seguida, o seu povo seria salvo da escuridão moral, espiritual e do erro. E guiados em sua vida social, na sua vida política, na sua vida religiosa, de andar retamente segundo a verdade, seguindo aquele
e é a verdade, Jesus Cristo. Ainda falando sobre a natureza da servidão do pecado, o alcance dessa servidão, dessa escravidão, toda a humanidade serve esse tirano. Sem condição, é isento. Toda a humanidade serve esse tirano. Cultura ou formação moral não pode proteger completamente contra esse tirano do pecado. Idade não é exceção, já nasce no pecado. Então, cada parte da natureza é subjugado. Os membros do nosso corpo, a razão é feita para ministrar, a desejar, o coração está contaminado, a vontade é escravizada, essa sujeição aumenta também com o lapso de tempo. E a profundidade dessa servidão, há 3 condições em que os homens podem ser encontrados aqui na terra. Em uma dessas condições, cada homem está visivelmente a condição de natureza, de lei e de graça. Em cada uma delas, essa servidão permanece total ou parcialmente. Na condição de natureza, os homens são escravos do pecado sem saber. Na condição de estar sobre as leis, os homens são intencionalmente sobre a escravidão do pecado. Agora, na condição de graça, uma nova vida está nessa condição. E é despertada no coração do pecador um novo poder. O Espírito de Cristo, aleluia, trabalha dentro do ser humano para trazer a libertação, a liberdade. Mas ainda que o poder do pecado é quebrado nessa vida, o jugo nunca completamente se livrou. No entanto, nesse estado, a servidão não é suportado por sua vontade. E os grilhões são afrouxados e sacudidos. Mas tudo isso mostra como profundamente a servidão é. E a duração dessa servidão é desde a queda. E no caso de um indivíduo faz qualquer um, se lembra quando o primeiro começou a pecar? Então, o suspiro dos séculos tem sido: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No final dessa servidão, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não permanece. Seu mestre pode vendê-lo ou dar-lhe a sua demissão. O escravo não tem parte nem herança com os filhos livres. O filho fica para sempre. Ele é herdeiro do pai. E pode dispor dos bens do pai, como se fossem seus. Ele pode definir os escravos livres e dar-lhe a posição das crianças em torná-lo herdeiro junto com ele. Se o filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, os fiéis são verdadeiros homens livres. E a tirania, cheia de pecado, acaba quando a redenção, a libertação se inicia. Não que os fiéis estão sempre completamente livres de pecar. Ainda assim, eles estão livres do pecado, a partir de sua cegueira. Eles sabem que para o que é, a partir de sua punição, eles temem que não mais do amor, o amor do pecado, do domínio do pecado. Eles vieram sobre um domínio melhor. Eles aprendem a glória através de e naquele que é o fim da lei para justificar. Salmo 40, versículo 8 diz: agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Então vamos agradecer a Deus que podemos nos alegrar e dizer: não veio até nós um Salvador, um libertador, um filho do homem cheio de amor e poder,
que tem acendido fogo acelerado dentro dos nossos corações? Agora vemos a céu aberto para nós como a nossa verdadeira pátria. E agora pode acreditar, esperar e se alegrar que somos membros da família de Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós continuardes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa é a palavra de Deus. Tremendo, gente, tremendo. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Ela é forte. E a gente vai continuar ainda no outro vídeo falando sobre os filhos espirituais de Abraão. Fazem as obras de Abraão. Próximo vídeo vai estar falando sobre isso. Nesse, a gente falou, fazendo uma revisão sobre liberdade. 4 coisas que podem estar te impedindo da liberdade em Cristo. Você de fato já é livre? Falamos sobre a liberdade espiritual que vem através da verdade de Jesus Cristo. Falamos da liberdade religiosa que vem através da verdade, vem através de Jesus Cristo. Falamos da liberdade política que repousa sobre aqueles que buscam conhecer a Jesus Cristo, conhecer a verdade. Falamos sobre a liberdade social e individual que são criados no mesmo fundamento, a verdade. Que o Senhor te liberte te liberte espiritualmente, te liberte da religiosidade. Que o Senhor te liberte de uma sociedade má. Que o Senhor te liberte dessa política que muitas vezes por injustiça, por suborno. Que o Senhor nos dê liberdade. E essa liberdade vem através da verdade. A sua palavra. Jesus é a palavra é Jesus. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus lhe abençoe. Até um próximo vídeo. No nome do Senhor Jesus.